Senhor presidente, senhores deputados, o assunto que eu trago a essa tribuna, cumprimentando a deputada Antonieta Amorim e quem nos acompanha aqui pela TV Assembleia, nós vamos ter hoje no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 14 horas, um seminário que tem como título, deputado João Grandão, Correção Monetária dos Valores das Modalidades Licitatórias, baseadas na Lei 5.203/2018 e no Decreto Federal 9.414/2018, Presidente da República, que corrige os valores das modalidades licitatórias. Estará presente nesse evento o doutor Gervásio Alves de Oliveira, que é o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor João Paulo Lacerda da Silva, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, doutor Jean-Pierre Vargas, presidente da Comissão do Advogado Publicista da UABMS, e doutor Pedro Arley Caravina, que é o nosso presidente da Associação dos Municípios. E palestrando, debatendo, eu estarei falando sobre a Lei Estadual 5.203/2018, avanços para Mato Grosso do Sul. O doutor Eduardo Santos Dionísio, diretor-geral do Tribunal de Contas, estará falando sobre os impactos da Lei Estadual 5.203 e o Decreto Federal 9.412 nas compras governamentais. E o doutor Rodrigo Valgas, de Santa Catarina, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, estará falando sobre competência dos estados e municípios para a atualização dos valores das modalidades licitatórias, constitucionalidade e reflexos nas ações de improbidade administrativa. Meu caro deputado doutor Paulo Ciufi, esse tema de licitação, deputado João Grandão, ele me angustia há muito tempo. Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa pequena prefeitura do interior do estado, que é a prefeitura de Angélica. Iniciei como office boy, depois eu fui para a tesouraria. Da tesouraria eu fui para o setor contábil, onde aprendi a fazer orçamento, nota de empenho, ordem de pagamento, no final do mês fazer o balancete, no final de ano fazer o balanço e compreender a dinâmica da estrutura administrativa. Depois, 7 anos e 3 meses na presidência da Sanesul, que também é regida pelas normas de direito público, e depois secretário de Justiça e de Segurança Pública. Me angustia muito a questão da licitação. Fora prefeito de Angélica, né? Exatamente, prefeito de Angélica, bem lembrado por Vossa Excelência, de 1989 a 1992, com 23 anos de idade. E sempre verifiquei a lei de licitação como, na verdade, um grande engodo. A lei de licitação é uma norma feita para engessar a administração pública. Se a lei de licitação ela fosse antídoto contra a corrupção, nós não teríamos no Brasil os descalabros que nós temos de norte a sul, não é? Por todos os rincões, seja municípios, seja estados da federação. Ela cria um grande engessamento. E aí, mais do que isso, durante 20 anos, pasme-se, meu caro deputado João Grandão, a lei de licitações, ela ficou sem atualização monetária, quando um dispositivo da própria lei diz que anualmente o Poder Executivo poderia fazer essa atualização pelo preço de mercado, no caso corrente, utilizando-se do IGPM. Evidente que não foi vontade do legislador manter ad perpétua o valor das licitações, como, por exemplo, o limite de R$8.000 como teto de licitação. Então, praticamente, tudo que se vai comprar, utiliza a licitação, e antes de conceder a parte de Vossa Excelência, para ilustrar a parte de Vossa Excelência, eu quero trazer os custos de licitação. Uma delas é um estudo feito pelo Instituto de Negócios Públicos em fevereiro de 2015. Ele analisou a administração pública federal e chegou à conclusão de que o custo médio de um processo licitatório no Brasil é de R$ 14.351,50. E aí também a USP fez um estudo também, desenvolveu um estudo, esse estudo em 2006, mostrando que o custo de uma dispensa de licitação é 2.025, uma carta convite 32 mil,
um pregão eletrônico R$ 20.000 e um pregão presencial R$ 47.688. Então, na verdade, quando nós comparamos dispensa de licitação com o pregão eletrônico, que é o mais utilizado, ele custa 20 vezes mais do que a dispensa de licitação. Então, na verdade, está custando mais caro o molho do que o peixe. Eu vou fazer uma compra de R$ 9.000, quando, na verdade, a estrutura administrativa despendida para poder fazer essa licitação, ela custa, segundo a USP, mais de R$ 20.000. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência com maior satisfação. Nobre deputado, primeiro quero parabenizar pelo conhecimento de causa, né, e segundo, por trazer esse tema. Evidentemente que tem alguns processos, particularmente da área voltada mais para a infraestrutura e tal, que tem algumas normas específicas, que são os BDIs, né? Que são os BDIs e tal. Mas, mesmo assim, em razão de algumas situações que permite a Lei 8.666, e aqui a gente não quer generalizar, mas, de repente, tem determinadas empresas que mergulham na questão do preço para poder pegar a obra, e aí depois acontece o quê? Não consegue tocar a obra. Não consegue tocar, por quê? Porque mergulhou nesse sentido, e aí não tem, às vezes, não estou aqui querendo generalizar, mas em muitos aspectos, mesmo que não haja essa questão de ter esse procedimento, talvez, mas mesmo assim, em função de algumas situações econômicas que não permite a questão da majoração e da atualização monetária, que permite, Vossa Excelência sabe disso, que é, por exemplo, fazer os aditivos, enfim, mas, às vezes, a empresa também não consegue tocar a obra, por quê? Porque, em função de uma situação que é previsto, mas não é, na verdade, não é fácil de ser utilizada, que é a questão para poder que a empresa toque. E, de repente, muitas obras que poderiam acontecer, não acontecem. E outras acontecem de forma completamente equivocada, exatamente em função das falhas existentes da Lei 8.666. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo tema e, acima de tudo, né, pelo conhecimento de causa em relação à matéria. Deputado João Grandão, eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência toca num assunto muito importante. Na verdade, na licitação, o poder público ele não escolhe, ele é escolhido. E muitas das vezes, na maioria das vezes eu diria, quem escolhe o poder público, o deputado Dr. Paulo Ciufi, deputado Renato Câmara, que foi prefeito da cidade de Viema, quem escolhe o poder público na licitação, ele não tem a mínima condições de executar o serviço. Nós temos exemplo de obras pessimamente construídas, obras inacabadas exatamente porque empresas irresponsáveis mergulham no preço da licitação, ganham as licitações, não executam aquelas obras, revelando o deputado Dr. Paulo Ciufi que a lei de licitação é capenga, ela precisa de ser modernizada, e um dos passos importantes foi dado por essa Casa Legislativa na promulgação da Lei 5.203, foi promulgado, o governo não teve a coragem de vetar, não sancionou a lei, a Casa promulgou essa lei, e eu não tenho dúvida nenhuma da sua constitucionalidade. É matéria que já foi enfrentada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, e, na verdade, ela tem caráter suplementar à regra geral do governo federal, e eu concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado, só para informação, Vossa Excelência, em 2 minutos, deputado Paulo Ciufi tem o à parte na sequência. Um minuto ao deputado Paulo Ciufi. Vossa Excelência conclui. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Tem que mudar mesmo esse negócio de licitação. Aqui mesmo na Assembleia, as licitações são absurdas, porque não vem, a gente não consegue fazer nada. Quer dizer, nós somos deputados de uma Casa Legislativa que nós temos que legislar e a mesa tem dificuldade com as licitações. E eu entendo que a preocupação de Vossa Excelência é em todos os órgãos públicos. E nós temos que ser incluídos nisso, porque, do contrário, a gente fica amarrado. A gente não consegue um cartão de visita, a gente não consegue nada. Então, Vossa Excelência assiste razão e parabenizo, e vou votar a favor. Eu agradeço. O deputado Paulo Ciufi já foi aprovado, já é lei aprovada por essa Casa, a Lei 5.203. Eu encerro a minha fala dizendo, doutor Paulo Ciufi, que a lei de licitação, ela privilegia a forma em detrimento da economia, da celeridade. E apenas, senhor presidente, apenas para finalizar aqui, eu quero dar um exemplo. Como isso funciona. Se, numa licitação,
eu comprar essa caneta por R$50, desde que eu siga todo o trâmite burocrático exigido pela licitação, eu não enfrentarei nenhum problema. Agora, se eu abandonar aquela licitação e comprar essa caneta de forma direta pela metade do preço, eu serei, deputado Dr. Paulo Silva, obrigado a devolver os recursos e, por certo, processado por improbidade administrativa, porque eu fiz uma compra direta. Então, na verdade, é uma lei arcaica, ultrapassada, que onera o país violentamente, e o primeiro passo importante foi dado por essa Casa Legislativa na aprovação da lei de minha autoria, que reajuste esses valores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Barbosinha.